Bom dia. Eu quero saudar a todos os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse domingo nós vamos meditar um pouco sobre dízimos e ofertas. O texto da nossa lição é uma igreja que investe no reino de Deus. O texto base está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Nós vamos ler o texto à medida em que caminharmos com a lição. Mas o versículo 6 desse capítulo 9 e 7 diz assim: E isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda a obra. Senhor Deus, essa é a sua palavra e nós queremos aprender um pouco sobre ela nesta manhã. Dirija, Senhor, o nosso estudo pelo teu Santo Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A mensagem bíblica do reino de Deus indica que, além da pregação e do anúncio do evangelho, a igreja, de uma forma geral, precisa estar envolvida na construção desse reino. Assim, para cumprir a sua missão, a igreja é estimulada a compartilhar seus recursos no reino de Deus, sendo esses tanto os dons e talentos que recebemos do Senhor, quanto nossos recursos financeiros e o nosso tempo. Temos que separar também, não só parte do nosso recurso financeiro, mas parte do nosso tempo. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios provavelmente foi escrita na Macedônia, entre os anos 55 e 56 d.C. E o seu assunto principal era a autoridade apostólica de Paulo. O tema da grande coleta, que está nesse texto que lemos, como assistência aos irmãos e irmãs de Jerusalém que passavam necessidades, é um assunto secundário. A cidade de Corinto era a capital da província da Acaia, uma cidade portuária com dupla saída para o mar e que permitia a passagem de muitas embarcações vindas de diversas outras regiões. Seus moradores eram provenientes de todas as camadas sociais, culturais e religiosas. Alguns estudiosos afirmam que a cidade de Corinto tinha cerca de 500 mil habitantes, pouco menos do que tem em Ribeirão Preto. Embora Paulo não esconda o quanto o ministério apostólico é desafiador, por muitas vezes gerar sacrifícios, privações, utilidades e sofrimentos, ele também deixa claro que nessa última carta sua intenção não é somente se defender diante das injustiças feitas a ele, embora ele faça isso categoricamente, mas também tentar levar o povo de Corinto a uma maturidade espiritual. Os capítulos 10 a 3 de 2 Coríntios são usados para defender sua autoridade apostólica. A carta se divide em 3 sessões, sendo que na primeira e na última, Paulo reafirma o seu chamado apostólico para servir ao Senhor. Na sessão intermediária, ele relembra aos coríntios que a ida de Tito àquela igreja tinha um objetivo no qual a comunidade já estava ciente: providenciar uma oferta especial e generosa aos cristãos e cristãs de Jerusalém, que naquele momento passavam por muitas necessidades. 3 advertências são usadas por Paulo para com a igreja de Corinto em relação às contribuições: dar conforme a disposição do coração, sem constrangimento e com alegria.
Né? Não é para gente, quando vai ofertar na igreja, ficar pensando, mas com esse dinheiro aqui eu podia comprar isso ou comprar aquilo. Aquilo que é do Senhor é do Senhor. Né? Eu poderia testemunhar em situações complicadas que a gente viveu tempos atrás na usina, que às vezes chegamos a ficar quase 6 meses sem receber o nosso salário integralmente, e nem por isso eu deixei nunca, mesmo que eu estivesse recebendo 10% do meu salário, de entregar o dízimo correspondente. E Deus nunca me desamparou. Esses eram os pré-requisitos. Em outras palavras, as doações deveriam ser bem pensadas, sem sujeição ou qualquer embaraço, e feitas com a alegria de servir. Diante dessas atitudes, Paulo aponta as seguintes consequências. A providência de Deus. O que ele escreve no versículo 10? Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Devemos fazer com ações de graças. Ele escreve, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, lembrando que ele aqui estava pedindo contribuições para uma igreja específica que estava passando necessidade, mas também reduzem muitas graças a Deus. E intercessões. Enquanto oram a eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Então, Paulo está lembrando aqui que os irmãos lá de Jerusalém oravam pela igreja de Corinto, né? Ou seja, a atitude de despreendimento e generosidade frutificam em ações que revelam justiça e a glorificação do nome de Deus. Né? Tudo é feito para o Senhor. Escreve Paulo, graças a Deus pelo seu dom inefável. Algumas traduções dizem indescritível. E sendo assim uma parte importante do culto ao Senhor. A gente sempre fala nos nossos cultos, quando vamos falar a respeito de oferta, que ofertar também é uma forma de adorar ao Senhor. Ofertar também é uma forma de cultuar ao Senhor. Ofertamos ou entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Assim também, por esse ato, estamos cultuando ao Senhor. Fundado por Paulo em 49, 50 depois de Cristo, em sua segunda viagem à comunidade missionária de Corinto, era formada em sua maioria por pessoas de origem gentílica, cujo conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento era superficial. A maioria dessas pessoas ia se convertendo ao cristianismo e carregando em consigo muitos dos seus costumes morais religiosos, cujos princípios eram contrários aos do cristianismo. A relação de Paulo com essa igreja era um tanto conturbada. Isso fica evidenciado na primeira carta. A comunidade de Corinto vivia com muitas dissensões, havia muitas disputas, né, entre eles e contendas. Paulo até lhes chamou de meninos na fé, desejando apontar sua imaturidade espiritual. Essa igreja chegou ao ponto de tentar desqualificar o ministério do apóstolo Paulo, lançando dúvidas quanto à sua autoridade apostólica. Um grupo de judaizantes, já vimos quem eram os judaizantes, insistiu nessa provocação, a ponto de Paulo mencionar então a situação na carta aos Gálatas, lá em Gálatas, capítulo 1, nos versículos 10 e 12, Paulo escreve assim, 10 a 12, desculpa, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo.
Prestes a voltar àquela igreja em sua terceira viagem missionária, a fim de tentar solucionar os conflitos, o apóstolo Paulo tem em pauta outros assuntos a serem tratados. Assim, antecedendo esse diálogo, escreve a segunda carta e a envia aos destinatários por mãos de Tito, companheiro da missão. O pastor Paulo, no seu processo de cuidado do grupo, evidenciava qualidades e fragilidades, soube exaltar a generosidade da igreja ao recolher doações quando souberam das privações que os irmãos e irmãs de Jerusalém estavam passando. No entanto, precisou escrever-lhes para que dessem continuidade ao processo. Ao que parece, a igreja de Corinto havia se organizado para ajudar, mas a oferta ainda não estava separada. Ainda não haviam concluído o intento. Assim, o apóstolo se vê na necessidade de pedir que sigam com o projeto de oferta como expressão e comprovação de amor. O capítulo 9 segue no processo de convencimento da igreja em abençoar o reino de Deus. Paulo informa na carta que mencionou a outros irmãos e irmãs em outras igrejas, como na Macedônia, local de onde ele escreveu a carta, que o povo de Corinto, principalmente na região da Acaia, havia se disposto a levantar uma oferta especial para socorrer o povo necessitado de Jerusalém, o que animou e incentivou o povo macedônio a seguir esse exemplo e ajudar também. Contudo, Paulo, desconfiado de que os coríntios pudessem não honrar sua própria palavra, envia-lhes Tito antecipadamente. As necessidades materiais dos irmãos e irmãs de Jerusalém eram muito grandes, e esta obra, iniciada por Paulo, é chamada de grande oferta, justamente porque mobilizou muitas igrejas. Olha que legal, né? Mobilizou muitas igrejas para socorrer uma comunidade que estava, né, em necessidade. Muitas igrejas, como a comunidade romana, o povo da Galácia, além da comunidade de Corinto e Macedônia. Como já mencionados, para socorrerem seus irmãos e irmãs. Interessante observar que o apóstolo está promovendo socorro e ajuda justamente para quem ele já havia perseguido, antes de ser surpreendido pela graça de Deus. Olha que interessante, né? Ele havia perseguido a igreja e agora estava buscando recursos para ajudar aquelas igrejas, aquela comunidade que estava passando necessidade. Vale destacar as palavras de Paulo ao povo de Corinto, de que ele não estava interessado no valor arrecadado, nem em altas quantias, como ele mesmo afirmou. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Né? Deus não pede para ninguém dar oferta e dízimo daquilo que não tem. Né? A gente, na verdade, dá ao Senhor a parte daquilo que ele nos deu. Né? Seu objetivo era que aquele povo honrasse o voto feito perante a igreja, os apóstolos de Deus, e assim pudesse abençoar os irmãos e as irmãs necessitadas. Para o apóstolo Paulo, ofertar, dar, seria o mesmo que semear no reino de Deus. E semear é certeza de colher. Para quem semeia pouco, pouco é a colheita. Está no texto que nós lemos. Quem torna abundante a colheita é Deus, que não se limita somente a suprir a oferta feita, mas faz frutificar e prosperar toda boa obra de quem se dispõe a ofertar. Né? Nós vimos aqui no texto, né, dos versículos 7 a 10, que ele fala exatamente isso. Né? Cada um contribui segundo tiver proposto no coração, não com tristeza
ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis na boa obra. Como está escrito, distribuiu Deus aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Não é? Eu lá diz no texto que a gente sempre lê, né? Que nós lemos sempre lá em Malaquias, né? Fazei prova de mim, diz o Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor e fazei prova de mim. A doação torna-se testemunho de fé, aproxima quem deu eu e quem recebeu a oferta, afirma Paulo, fortalecendo os laços de amor e gratidão construídos em Cristo. Não é? Os versículos 11 a 14, ele vai falar isso. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por vosso intermédio sejam tributados, graças a Deus. Né? Então, ele diz aqui, visto como na prova desse ministério, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. E aí ele fala, enquanto oram a eles a vosso favor, ou seja, aqueles que estão recebendo a doação, oram a favor daqueles que doaram. Não é verdade? Os dízimos e ofertas são um meio pelo qual expressamos nossa generosidade e nossa confiança em Deus. Reconhecendo que o que temos vem dele. Hoje, muitos cristãos e cristãs se questionam sobre a utilidade e o propósito de seus dízimos e ofertas e usam de textos como os de Paulo sobre a doação, apegando-se apenas a um termo voluntário, para que e se esquive de suas responsabilidades e não participarem da graça das doações comunitárias. Né? Na verdade, muitas pessoas usam esse texto de Paulo, cada um contribua conforme propôs no seu coração, e é verdade isso, mas a Bíblia também nos diz que devemos dizimar o Senhor, né? E dizimar e ofertar, não é só ofertar. Então, o dízimo, digamos assim, que é um preceito bíblico que todos nós devemos seguir. Por trás de um egoísmo disfarçado de crítica e reflexão, muitos membros não contribuem mais com seus dons e suas finanças em suas igrejas locais. Dada esse fato, se excluem da dádiva da participação da missão de Deus. Porém, a mensagem bíblica do reino pressupõe, além da pregação, anúncio, a participação da igreja em sua construção. A missão da igreja é, através de sua ação missionária, ir multiplicando os sinais do poder do reino de Deus, do reino, que cresce na história. Assim, somos estimulados e estimuladas a compartilhar todos os nossos recursos no reino de Deus. A doutrina da contribuição cristã não se esgota no dízimo, mas supõe muito mais nossos bens, nossos dons, nosso tempo, nossa maneira de pensar, enfim, tudo deve ser depositado no altar. Escreve os bispos da nossa igreja na carta pastoral sobre o dízimo. A missão é feita com oração, pessoas envolvidas em investimentos financeiros. Quando abençoamos financeiramente um projeto, estamos investindo na expansão do reino, na divulgação do nome de Jesus e da nossa igreja, e também no sustento de missionários e missionárias envolvidos, né? Para que a igreja tenha condição de investir na missão e não apenas na sua manutenção, os mesmos precisam se comprometer por meio dos dízimos e ofertas, bem como por meio de decisões consensuais a respeito do uso do dinheiro da comunidade. A missão é feita com oração, não é? Repetindo, pessoas envolvidas e investimentos financeiros. Nós fazemos a obra, nós fazemos a missão indo, contribuindo e orando, né? A missão só se completa com todas essas coisas.
né? Aqueles que vão, né? Aqueles que ficam aqui, mas contribuem com aqueles que vão. E todos devem orar para que a missão de Deus se realize. A dinâmica de uma igreja compromissada com o reino de Deus é que ela é participativa de diversas maneiras, inclusive investindo financeiramente no reino. Paulo destaca que existem aqueles que semeiam pouco e os que semeiam com fartura. É o texto que nós lemos. Isso não está atrelado à quantidade, mas ao valor, a quão disposto está o coração de abrir mão da segurança, do conforto pessoal para investir no reino. O quanto semeamos no reino tem a ver com a maneira com que nos relacionamos com o dinheiro. Dinheiro ganho honestamente não é algo ruim, mas quando mal ganho, né, está lá em Provérbios, e mal utilizado, pode se assenhorar, isto é, tornar-se senhor do nosso coração. E Jesus explicou muito bem que nós não podemos servir a dois senhores. O dinheiro, quando bem utilizado, é bênção para quem tem. E se usado para o serviço e promoção da obra missionária, será bênção também para outras vidas. A igreja precisa do verbo, que é Jesus. Ou seja, da proclamação do amor de Deus em termos de reconciliação e vida abundante. Entretanto, a igreja necessita também da verba. Ou melhor, dos recursos financeiros, assim de que sejam canalizados para o avanço missionário da igreja, não é? A igreja, para fazer a sua obra, ela precisa de dinheiro. Não adianta a gente querer fugir desse assunto, né? Eu estava preparando a lição, eu falei assim, essa lição não está falando comigo, né? Porque precisa falar comigo. Não que eu não seja um dizimista fiel, não é bem isso não. Eu sou um dizimista fiel há muitos anos, né? Mas eu falei assim, a lição precisa falar ao meu coração, para poder falar no coração daquelas pessoas que vão ouvir. Dízimos e ofertas entregues regularmente com fé e alegria são formas de investimento para o reino. Eles não devem ser dados apenas quando se tem uma necessidade na igreja, mas com um princípio de fidelidade e comprometimento na obra do Senhor. Depositados com alegria e boa vontade no altar, são recebidos por Deus conforme o que o ser humano tem, e não segundo o que ele não tem. Já falamos isso, né? Deus não pede nada de nós que ele não tenha nos dado. É apenas a parte daquilo que ele já nos deu. É assim que temos que olhar. Investir no reino com seus serviços, suas finanças, é um belo testemunho de generosidade e compromisso com Deus e com o próximo. William Barclay, em seu comentário sobre esse capítulo, aponta a importância da generosidade e destaca maneiras com que podemos doar, a saber, por obrigação, para gratificar-se a si mesmo, isso é para ter a consciência tranquila, por motivos de prestígio, isso é para ficar bem na comunidade e sob a compulsão do amor, que é a melhor maneira de doar. Nós devemos doar por amor. Por amor. Não por obrigação, não porque o irmão fulano de tal é o maior dizimista da igreja. Isso não faz ninguém indiferente, né? Cada um contribua conforme propôs no seu coração, né? E Deus só pede de nós aquilo que nós temos. Lembra da história da viúva? Né? O que Jesus falou da viúva? Que ela ofertou tudo que ela tinha. Isso faz a diferença, né? Em relação àqueles que depositavam valores grandes no gasofilácio, né? Eles dão daquilo que lhes sobra. Ela não. Ela está dando daquilo que tudo que ela tinha, né? A única forma verdadeira de dar é sobre a compulsão do amor. Dar porque não se pode deixar de fazê-lo. Porque ver uma alma necessitada desperta um desejo que não se pode silenciar nem aquietar-se. Na realidade, isso é dar à maneira de Deus.
visto que ele amou o seu Filho de tal maneira que deu ao mundo para nossa salvação. E Deus fez isso por amor. Uma pessoa que dá com generosidade é abençoada e abençoadora. A igreja, movida pela compulsão do amor, jamais abrirá mão do seu compromisso de investimento financeiro, mas não limitará o seu investimento no reino ao acúmulo de dinheiro. Antes, tem a compreensão de que se investe no reino com dinheiro a serviço de quem precisa, mas, sobretudo, com a presença amorosa e consoladora junto a quem sofre. Não adianta dar dinheiro só, eu tenho que estar junto. Tão importante quanto enviar oferta é estar presente com quem passa por dificuldades. Né? O amor ao próximo implica estar junto do próximo, próximo do próximo. A igreja de Corinto precisou do pastoreio educativo no que diz respeito ao seu compromisso com o investimento no reino de Deus. Não fica explícito porque ela se perdeu em meio ao seu projeto de ajudar uma igreja irmã. Muitas vezes, nós também nos perdemos em nosso compromisso de investirmos no reino de Deus. Que esse estudo bíblico reavive em nós o compromisso, a alegria e o entendimento da nossa responsabilidade de investir não só financeiramente, mas também com os nossos dons e serviços a favor desse reino, que deseja que todas as pessoas tenham vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. As pessoas precisam saber disso, né? Precisam aceitar isso, essas palavras de Jesus, para que realmente tenha vida abundante. E nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, temos que fazer de tudo, né? Como escreve Tiago, se alguém chegar na sua porta com fome, não adianta falar de Jesus para ele. Primeiro você dá comida, depois você evangeliza, né? É assim que a coisa deve funcionar. Qual o tipo de investimento que sua igreja local realiza no reino de Deus? O que fazer para educar os membros da igreja sobre o investimento financeiro no reino? Muitas pessoas não gostam quando o pastor, né, a pastora, né, o que está à frente do trabalho da igreja, fala a respeito de dízimos e ofertas. Mas é bom que a gente entenda essa necessidade, né? Que a missão de Deus só caminha, né? Quando a gente ora por ela, quando a gente trabalha nela, se envolve nela pessoalmente e quando nós contribuímos para que ela se desenvolva. Que Deus nos abençoe, né? Nos dê o entendimento da necessidade, né, de contribuirmos para o reino de Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos concede. Nós te agradecemos porque a sua palavra sempre é rica e eficaz, e quando abrimos os nossos corações e deixamos que ela resida nele, ela transforma a nossa vida. E nós temos a compreensão daquilo que o Senhor quer que nós façamos e sejamos na construção do seu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Que tenhamos todos um domingo abençoado. Amém.